Boa noite, amigas e amigos do Instagram, Sala Leitura Álvaro Ortiz. Hoje, num mês que, entre aspas, comemoraremos a abolição da escravatura, temos todas as semanas uma live super legal. Cada semana com um profissional de alto nível. Para começarmos nosso mês, convidamos para bater um papo conosco a respeito das mulheres negras literatas. Boa noite, Solange Barbosa. Oi, boa noite, professor Fábio, tudo bem? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda à nossa sala de leitura. Obrigada, muito obrigada. Eu estou tentando entrar aqui pelo computador, mas eu não estou conseguindo, daí eu estou falando do meu telefone. Olha, para a gente está ótimo, fique à vontade. Tá, não aparece ao vivo aqui no computador. É então, difícil mesmo. A gente vai se conversar a partir do meu telefone, tudo bem? Perfeito, aqui você manda. Solange, tá bom, eu agradeço. Solange, historiadora, vencedora do Prêmio Desafio de Inovações Turismo Sustentável, coordenadora da gestão cultural da empresa Centro Cultural Afro-Brasileiro. Isso é um pouquinho de você. Pouquinho de você. Solange, 113 anos da abolição da escravatura. Mulheres negras. Eu estou assistindo aqui Chica da Silva, aquela novela da TV Manchete. Sim, a primeira versão com a Zezé Mota. Isso. É lógico, tem bastante ficção, tem, né, para esticar a história e tal. Menina, como as mulheres, como os jovens, né, os homens, as mulheres, os jovens, sofriam na mão dos portugueses. Bom, principalmente as mulheres. O que você pode nos dizer referente às mulheres negras na literatura? Até chegar 13 de maio. O que você pode nos dizer sobre isso? Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, professor. Realmente, as pessoas não têm a dimensão histórica do que foi a escravização negra no Brasil. As pessoas não têm noção da barbárie, de todo o sofrimento que foi direcionado para esse povo. E isso se reflete, por exemplo, na própria literatura, né? Nós tivemos a primeira literata negra do Brasil, foi a Maria Firmina dos Reis. Sim. A Maria Firmina dos Reis, né, 1859, ela está lançando um livro, mas veja que o reconhecimento da obra de Maria Firmina dos Reis, ela se dá quando o romance é descoberto em 1962. Nossa. Né? E aí eles fazem um lançamento facsimilar do livro dela, 1975. Ou seja, ninguém conheceu, até 1962, basicamente, ninguém conheceu a primeira romancista negra que tratava de questões de escravidão no seu romance. E quando a gente vai fazendo essa caminhada com a mulher negra na literatura brasileira, nós vamos chegar nos anos 60 também,
quando está sendo descoberta a Carolina Maria de Jesus. Você veja, então você tem uma literata em 1859, 100 anos depois é que você vai ouvir falar numa outra literata negra, que é a Carolina Maria de Jesus. O Audálio Dantas, quando a descobre, traz para... Solange, está finalizando nossa live. Seguinte, vai finalizar em 20 segundos. Quer continuar, mas posso continuar um pouquinho com você depois? Eu vou te chamar de novo. Tá. Só para a gente eu tenho mais 10 minutinhos que depois eu tenho o curso. Não, ótimo. É só para a gente não quebrar esse pique. Tá bom? Tá certo. Meus amigos, voltamos em 1 minuto. Tá? Já te... Solange, daqui a pouco as pessoas vão entrar novamente. A live foi tão legal, foi interessante, porque, na minha opinião, tomara que você confirme comigo. Foi tão interessante porque quando nós, essa leitura, chamamos um palestrante para conversar e a gente coloca um tema, a live fica num esquema tão legal que o próprio palestrante se sente em casa. Por isso que a gente começou com as mulheres literatas, fomos para os negros literatos também, chegamos às cantoras literatas e com você. Agora eu te pergunto, você também é uma poeta, desculpa, você também é uma poetisa, você também é uma mulher literata. Eu te vejo como eu tivesse na minha frente as negras literatas, os negros literatos, as cantoras literatas. Por que você faz com que nós, como dizem os indígenas, homens brancos, como nós, homens brancos, assim, de consciência, te chama para bater esse papo? Olha, eu acho que quanto mais diálogo houver, mais barreiras serão quebradas. Porque eu acho que muito do que acontece com o pré-conceito é falta de conversa, é falta de conhecimento. Eu acho que é aquela coisa. Nós já tivemos no Brasil um momento em que se dizia assim: vocês precisam nos dar voz, né? Agora nós estamos num momento em que se diz: vocês precisam ouvir, porque voz nós sempre tivemos. Vocês precisam ter o ouvido de ouvir. E ter o ouvido de ouvir. Não é simplesmente chamar, conversar e falar, nossa, que legal, e acabou. Não. É aquela coisa de assim, nossa, aquela pessoa falou um negócio e realmente eu acho que refletir sobre isso. O que eu posso? O Black Lives Matter trouxe isso. Esse movimento de dizer, olha, todas as vidas importam, e aí criaram as vidas, todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam, mas se algumas vidas estão sendo desconsideradas, vamos sentar para ver o que está acontecendo, vamos falar sobre isso de uma forma clara, vamos ver o que nós juntos podemos fazer para mudar essa situação, porque é a responsabilidade de todos. O projeto da sala de leitura, neste mês de maio, é tentar resgatar negras e negros. Resgatar a história deles, dos nossos irmãos. Hoje, estamos conversando com você sobre as mulheres. A semana que vem, sobre a literatura
antes da abolição, após a abolição. É a mesma ideologia? Na terceira semana de maio, nós iremos conversar com os jovens, com os professores, com nossos amigos aqui e amigas aqui da live, sobre os poetas negros e as poetas negras na história do Brasil. E por fim, Solange, uma psicóloga de São Paulo, a Priscila Zanetti, ela irá falar sobre o feminismo estrutural entre mulheres brancas e mulheres negras. Sim. Entre jovens brancos e jovens negras. Jovens negros, sim. Existe. Agora eu te pergunto, esses três temas, literatura antes e pós abolição da escravatura, poetas negros e poetas negras, feminicídio no Brasil com mulheres negras, mulheres brancas, jovens brancos, jovens negros. Existe? Ou é ficção, ou não é realidade? Os temas são temas relevantes para esse mês de maio. Você pensa nisso? Sim, sim, são relevantes, porque esse apartheid que existe no Brasil não foi criado pela população negra. Se você for pegar a história, o Estado brasileiro, ele foi o responsável por esse apartheid. E o Estado brasileiro, o sistema, também é responsável pela mentalidade da população. Porque quando você traz a educação para dentro da casa das pessoas, você traz uma educação que pode ser uma educação sexista, uma educação racista, uma educação discriminatória. E o Estado sempre fez isso, né? E agora o Estado está tentando fazer isso de novo. O Estado está tentando, está botando as manguinhas dele de fora e tem um processo aí, né? Eu lembro outro dia eu peguei um Uber para ir para Zumbi e o Uber era de ultradireita. E ele chegou quando paramos na Zumbi, ele virou para mim e falou assim: mas Zumbi tinha escravos. Então essa conversa de vocês, sabe? Então ele já colocou os dois lados. Ele me disse: esta conversa de vocês, ele me colocou de um outro lado. Ele me colocou junto com o Zumbi, que eu fiquei honrada dele me colocar junto com o Zumbi, do outro lado da história. Esta história de vocês não é bem contada. Vocês manipulam. E ele começou a botar o dedo na minha cara. Eu falei: vou dar 0 estrela para você, tio. Tá? Mas quem cria esse tipo de pensamento é o Estado. Através de uma educação, através da falta de comprometimento com a realidade. Quando ele manipula a história, quando ele manipula o cidadão, quando ele escolhe um lado, né? A gente tem a história positivista, a história das mentalidades, a história disso, a história daquilo. Justamente porque o Estado traz cada geração que a gente vive, ou cada era que a gente vive, traz essa situação. Quando você pensar numa literatura de um Brasil escravista, né, para depois uma literatura de um Brasil pós-escravista, com literatos negros pensando, quando você pegar um Solano Trindade, por exemplo, ou quando você chegar hoje no século XXI e pegar um Alan da Rosa, que está lá numa periferia lá em São Paulo, e é um dos maiores escritores que esse país tem hoje, né? Quando você pegar a poesia colonial, né, africana, por exemplo, e defrontar ela com
a poesia e a prosa e a literatura pós-colônia é muito interessante, e dá margem para muita coisa, você mergulhar no pensamento desses literatos. É muito bacana. Você pegar a Conceição Evaristo e pegar a Maria Firmina dos Reis, já dá muito pano para manga. Se você pega um Luiz Gama, por exemplo, né, um Lima Barreto. Lima Barreto foi um dos maiores cronistas daquele Rio de Janeiro, pós-abolição. E o que fizeram com Lima Barreto? Era um bêbado. Era um bêbado, era um louco, era um degenerado. Não quiseram dar para o Lima Barreto a grandeza que Lima Barreto tinha. Que ele nunca quiseram reconhecer isso no Lima Barreto. Um dos escritores mais geniais do Brasil. Eu sempre indico na sala de leitura, antes da pandemia, Lima Barreto, o Machado de Assis. Por quê? Para resgatar isso que você falou, a memória dos negros literatos. Isso é importante, você falou uma coisa bacana. Temos que resgatar, sim, a memória dos negros. Se nós, professores, não convidar uma historiadora negra que entenda do assunto, que goste do que faz, para descentralizar, abrir um leque sobre as negras, sobre os negros, quem fará isso? Não é verdade? Pois é. Um cara que você precisa convidar para conversar com ele é o Bob Nascimento. O Bob Nascimento tem um projeto muito bacana de literatura negra, em que ele trabalha muito essas questões dessas escritoras, e ele é um poeta também, e é o cara do sarau. Uma das melhores coisas para se trabalhar, principalmente com a população jovem, é o sarau. O Bob da oficina de fanzine, que é uma coisa sensacional, você montar um livreto em que você se expresse através da colagem, através sabe? É sensacional. É um cara que vale a pena você conversar com ele. É um ativista cultural aqui de Taubaté, um cara sensacional, um nego velho de primeira qualidade, que vale a pena. Uma hora você chama ele. Não, já assim terminar a live, já eu estou pegando já o contato, já vou ligar também. Ele tá no Insta. Ele tá no Insta aí. Com certeza será. Bob Nascimento. Aqui a gente só traz pessoas de altíssimo nível. Tá? Então você indicou, já estou indo lá no Instagram dele daqui a pouquinho para chamá-lo. Obrigada. Solange, em nome da escola, professor Álvaro Ortiz, em nome do diretor Leandro, do vice-diretor professor Décio, da coordenadora Adriana, de todos os meus colegas e colegas da escola, dos jovens, alunos e alunas da escola, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você desse as suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado pela participação. O que você precisar da escola, professor Álvaro Ortiz, fique à vontade para pedir, tá bom? Fique à vontade. Eu que agradeço pelo convite. O professor me conhece um pouquinho, sabe que eu adoro, de vez em quando eu encavalo um monte de coisa, mas eu não sei recusar um convite, principalmente porque eu sei da importância de trazer para o jovem, né, um pouco da informação, um pouco da discussão. Jovens, aproveitem as suas salas de leitura, leiam. Sabe, eu sempre gosto de contar uma história. O que me salvou de me afundar no racismo foi a literatura, porque eu era, né, a neguinha fedida, eu era a neguinha feia, eu era a preta feia da escola, e eu sofria muito, principalmente quando eu entrei na quinta série, né? Eu sofria muito na mão dos moleques, né? Minha mãe e meu pai, 2 trabalhadores, então eu era uma pessoa sozinha, filha única. Então meu pai e minha mãe saíam de casa muito cedo para trabalhar e só voltavam à noite.
e eu não conseguia transmitir para os meus pais as dores que eu passava na escola, porque eu achava que eles já carregavam um peso muito grande, né, de serem trabalhadores, de estarem cansados, então eu não queria ser um problema. E aí, quando eu cheguei na quinta série, eu já gostava de ler, porque minha mãe, apesar de ser analfabeta, era uma mulher que lia bastante. E na quinta série tinha um professor de literatura, professor Fernando, e o professor Fernando nos dava a leitura do mês para fazer resumo, né? E o que eu fiz? Eu comprei os 5 piores moleques, os que mais me enchiam o saco na escola, os 5 mais infames que tinham, que eram os idiotas e eram burros também, né? Porque eles perdiam muito tempo me enchendo o saco e não faziam o que tinha que ser feito. E eu comprei esses caras como? Lendo o livro deles e fazendo resumo para eles. E aí eu era uma barata de biblioteca, porque eu tinha que ler 6 livros por mês e eu tinha que ter 5 modelos de escrita diferentes, né? Que era para o professor Fernando não... Eu tinha que estudar aqueles malditos daqueles moleques, a personalidade de cada um, para imprimir para cada um modelo de escrita e escrever daquele tipo de modelo. E foi assim que eu morava em São Paulo, na Zona Leste, e na biblioteca da Vila Formosa, passava o dia inteiro na biblioteca, eu era a cliente mais assídua, eu pude ler Jorge Amado, eu pude ler Josué Montello, eu li toda a história, toda a série Para Gostar de Ler, toda a série Vagalume, Justino Retirante, Quando Florescem os Ipês, e uma das coisas que eu mais amo na minha vida a possibilidade que a escola te dá de ter uma sala de leitura e leiam. Vocês vão viajar pelo mundo inteiro, vocês vão melhorar a sua dicção, vocês vão melhorar o seu intelecto e vocês vão ser pessoas com certeza diferentes e bem melhores, porque a educação é que nos permite isso. É esse o meu recado. Eu quero agradecer e mandar um beijo para todo mundo. Solange Barbosa, historiadora, vencedora do Prêmio Desafio de Inovações Turismo Sustentável, uma ótima pessoa, maravilhosa, está sempre atendendo ao nosso pedido. Muito obrigado. Agradeço a todos que estão na nossa live e poderão assistir nas plataformas Instagram, Facebook, YouTube e também no WhatsApp. Muito obrigado. Solange, Deus te abençoe. Valeu, até Amém. a próxima. Valeu, obrigado. Beijo. Outro, tchau, tudo tchau. bom. Boa sorte. Tchau.